Vamos lá então para a palavra do nosso Deus, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 37. Quem achou, diga amém. Está escrito assim na palavra de Deus: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Repete comigo: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Glória a Deus. Senta e dá um glória a Deus, aleluiado aí. Amém, queridos? Olha que tremendo essa palavra. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Será que Deus tem muitas promessas para nós? Será que a palavra de Deus fala alguma coisa? Você acredita que tem gente que vem à igreja e fala assim: eu não sei se Deus tem promessa para mim não, pastor. Será que Deus tem promessa para mim? E a resposta é: você tem Bíblia? E a pessoa diz: eu tenho Bíblia. Bom, se você tem Bíblia, então tem promessa. Porque as Escrituras, estudiosos afirmam que tem mais, vou falar de novo, tem mais de 8.000 promessas para cada um de vocês. Posso ouvir um amém? Então não tem como o cristão falar assim: será que Deus tem promessa para a minha vida? Se você crê na Bíblia, e nada é por acaso. Nós fizemos essa dinâmica profética agora há pouco, e nada é por acaso. Esse texto que caiu na sua mão, querido, não é coisa do além, não é coisa do mundo terreno, mas é coisa que Deus tem para a tua vida. Então você pode tomar posse, mas é só desse texto que você vai tomar posse? Não. Seria mediocridade a gente pegar posse de 1 ou 2 textos apenas. O Senhor Jesus morreu na cruz para que tudo aquilo que tem da palavra para nós fizesse parte do nosso cotidiano. Quando a gente fala em promessas, a gente às vezes distorce essa palavra, porque a gente às vezes ouve político, e político faz promessa, e de vez em quando político não cumpre as promessas, não é assim, irmãos? Bem de vez em quando os políticos não cumprem as promessas. É uma coisa difícil de acontecer, mas acontece, né? Profeticamente falando. E aí a gente acaba confundindo. Ah, quantas pessoas são frustradas? Meu pai me prometeu tal coisa e não deu. Minha mãe me prometeu tal coisa e não deu. Então aí o ser humano, o indivíduo cresce. E quando se fala em promessa, sabe o que acontece? A pessoa não acredita. A pessoa tem dificuldade de crer em promessa. Quando o tempo é um pouco além do que a pessoa espera, acaba pesando também para a pessoa não acreditar que a promessa vai acontecer. O ser humano, um para com o outro, promete um monte de coisa. Ah, em 2019 eu vou emagrecer. 2019 eu vou começar a fazer caminhada. 2019 eu vou começar a fazer academia. 2019 eu vou fechar a boca. 2019 eu quero comprar uma bicicleta. 2019 eu quero fazer isso. E aí passa 2019, a pessoa não faz nada. Aí chega 2020, a pessoa começa a falar: 2020 eu vou fazer tal coisa. Aí quem estava junto falou assim: ah, mas você prometeu em 2019, você não fez. Então cada vez que passa, nós somos cercados por situações onde as promessas acabaram ficando como algo banal. O político, o marido fala assim: o ano que vem eu vou mudar. A mulher fala: o ano que vem eu vou mudar. O filho fala assim: o ano que vem eu vou ser obediente. A filha fala: o ano que vem eu vou ser obediente. E às vezes não consegue cumprir. E aí o que acontece? O ser humano cai no descrédito dessa palavra. E parece que falar de promessa é uma coisa abstrata. Uma coisa inatingível. Uma coisa que ninguém vai conseguir. Por quê? Porque a gente está mais acostumado a não ver promessa se concretizando do que ver promessa acontecendo. Só que nós estamos lendo um texto de um livro que é considerado sagrado. Nós estamos lendo um texto que é considerado a fala da boca de Deus,
que para Deus não há impossível. Então, quem está prometendo aqui, quem está dizendo que não é impossível, não são os homens, não é a tua família, não são os políticos, mas é o Todo-Poderoso que está dizendo que para Ele nada é impossível, quando Ele tem promessa. E Ele tem promessa. Então o que eu preciso? Eu preciso tomar posse e crer nas promessas, porque as promessas vão acontecer na minha vida. Quando se fala em promessa, logo me vem à mente um homem chamado Abrão. E eu quero compartilhar a história desse Deus maravilhoso que agiu na vida de Abrão. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 12. Primeiro livro da Bíblia. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Está escrito no versículo 1, mas antes tem um título na minha Bíblia, deve ter na sua. Escrito assim: Deus chama Abrão e lhe faz o quê? Está escrito isso na sua Bíblia? Quer dizer que Deus faz promessas. Vamos analisar esse universo de promessas. Versículo 1 diz: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Amém, queridos? Olha a história desse homem, e nós vamos aprender algumas coisas com relação à promessa. Já que você entendeu que você tem promessa, em 2019 e 2018, Deus quer fazer promessas acontecerem na sua vida. Posso ouvir um amém? Tá, a primeira coisa que me chama a atenção é que uma promessa de Deus para a nossa vida, ela precisa tirar você da zona de conforto. Sai da tua terra. Você sabe muito bem que Abrão e Sarai não tinham filhos, ok? E o sonho dele era ser pai. Agora pensa comigo o seguinte: Deus é poderoso, sim ou não? Esse mesmo Deus que é poderoso, por que que ele não fez Abraão ser pai e Sarai ser mãe no lugar que ele estava? Por que que ele não fez promessa? Por que que não está escrito assim em Gênesis 12? Olha, Abraão, eu vi que você tem um sonho de ser pai, e eu vou te dar um monte de filho. Por que sai da tua terra? Por quê? Sai da tua parentela. Será que Deus não era capaz, irmãos, de fazer com que Abrão tivesse condições de ter filho ali naquele lugar? Deus é ou não é poderoso? Então para que sair? Porque por trás disso tem um ensinamento. Deus está querendo mexer com a estrutura de Abrão. Quando Deus quer que você entenda as promessas dele, Ele quer fazer você entrar no campo da fé. O pai de Abraão, ele era riquíssimo. Ele era um empresário. Ele era fabricante de imagens de escultura. Ele tinha uma fábrica de construir imagens de escultura. Abrão, junto com o pai dele ali, fazendeiro,
empresário. Abraão tinha 102 deuses. Ele prestava culto a 102 deuses. Era extremamente idólatra. Deus olhou para Abraão e disse assim: eu tenho promessa, e eu vou fazer promessa. Mas você vivendo com esses deuses, não dá para eu fazer promessa aí junto. Porque, irmãos, vamos lá e vamos cá. Se a Sarai engravida lá, era perigoso o Abraão acreditar o milagre para um dos 102 deuses. Verdade ou mentira? Então sai da casa dos teus parentes. Sai da tua parentela. Sai da tua família. Sabe por quê? Porque quem vai fazer a obra na tua vida sou eu. Não são os deuses que você serve. Agora, sair da terra que ele estava, era sair da zona de conforto. E quais são as zonas de conforto que às vezes nós precisamos entender que as promessas vão se cumprir? A primeira, geograficamente. O espaço geográfico que ele vivia. Se ele tinha ovelha, se ele tinha boi, se ele tinha animal, sabe o que ele tinha que fazer? Ao sair, ele ia comprometer os animais dele. Porque ali o pasto estava tudo certinho. Tinha fazendinha, tinha plantaçãozinha dele, tinha tudo. Ao sair, como a Bíblia diz que ele saiu com seus empregados, seu rebanho, com suas coisas. E se o lugar que ele vai não tem tanta graminha, não tem tanto pasto? Era necessário confiar. Uma promessa é necessário você confiar que vai acontecer na tua vida. Quantos já leram aquele texto da palavra de Deus? Eu e minha casa serviremos ao Senhor aqui. Levanta a mão. Ok, isso é uma promessa. Mas você precisa conferir essa promessa no campo da fé. Existe essa promessa ainda dentro de você? Ou você já entregou os pontos e disse, aquele lá não tem jeito. Minha família, aquele lá bebe demais. Aquele lá fuma igual um gambá. Aquele lá tem a chupeta do capeta. Aquele lá não sei o que lá mais. Aquele lá, aquela, é muito idólatra. Aquela, o Deus dele é o dinheiro. O Deus dela é o dinheiro. E aí, irmãos? Onde está a nossa confiança? A promessa de Deus, ela existe e ela vai se cumprir. Quando Deus falou, sai da tua terra, ele podia falar assim, sai da tua terra e leva a tua família. Podia ou não podia? Mas você vê que Deus coloca outra vírgula. Sai da terra e deixa a parentela e deixa a família. Quer dizer que tinha algo específico para a vida de Abraão. A promessa dele era crer. E para crer você tem que sair da zona de conforto, geograficamente e no campo da família. O que significa isso? Pode ser que a tua família não creia no que você crê. Ou pode ser que a tua família não tenha o mesmo nível de fé que você tem. Agora, esse texto para mim, esse texto para você, significa não que você tem que abandonar a tua família, mas significa que a nível de fé, a tua fé não pode ser escorada na fé de ninguém. Porque quem tem promessa é você. Cada um. Mas eu sou casado, meu marido tem, minha esposa tem. Mas se você quer que as promessas aconteçam na tua vida, não escore a sua fé na fé de parente nenhum. Ao pé da letra, para isso acontecer com Abraão, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que simplesmente sair fora. Porque se ele continuasse junto com a família, mesmo em outra terra, a família ia falar assim, Abraão, você agora é pai, não esquece dos nossos deuses, hein? Então ia atrapalhar. Então se você tem promessa, crê nelas. Quando eu digo se você tem, é porque você tem, mas resta saber se você crê. Se você se apega nelas, então você tem que andar com a tua fé. Pode ser que dentro da tua casa todo mundo fale negativamente, mas você tem que ter tua fé na promessa. E citar Lucas 1:37. Fala para quem está do seu lado. Lucas 1:37. Porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Fala assim, não é na metade. Em todas. Queridos, isso daí, querido, não é para qualquer um. Outra coisa que nós vamos começar a entender. Como que ficaria Abraão crer nas promessas?
longe da família. Porque Deus falou, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. É fé. Tipo, Deus, que lugar é esse? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Primeiro o Senhor fala onde eu vou. Primeiro o Senhor fala que jeito que vai acontecer. Não. A promessa de Deus, você tem que crer nela e não perguntar nada. Deus, eu creio que ela vai acontecer. E eu não estou aqui para questionar o Senhor. Eu vou seguir o teu propósito. Sem muita explicação, olha o versículo 4 de Gênesis 12. Olha o que está escrito no versículo 4. Partiu, pois Abrão, como lhe ordenara o Senhor. O que significa partiu, pois? Significa que ele atendeu ao que Deus falou, ao que Deus prometeu. Demorou muito, irmãos? Ele questionou? Olha algumas coisas que tem na vida dele. Ele não questiona, ele não arruma desculpa, porque tem gente que poderia no lugar dele dar desculpa. Ai Deus, qual que é a idade que a Bíblia diz que ele tinha? 75 anos de idade. Agora olha o que acontece, ele podia falar assim, Deus, não vai me levar a mal não, mas minha família precisa de mim, eu preciso da minha família. Ele não deu desculpa. Ele não colocou a idade como um objeto de desculpa. Ele não olhou para as dificuldades. Porque, irmãos, quem já fez mudança aqui, levanta a mão. Quem já fez mudança aqui, levanta a mão. É gostoso fazer mudança? Agora, e você sair peregrinando, sem ter um lugar, tipo assim, para onde que eu vou? Você vai para tal cidade, beleza, é uma coisa. Mas para onde eu vou? Não sei, vai andando. Você já imaginou a mulher? Porque mulher é mulher em todo lugar do planeta, certo? Amor, vamos parar aqui, amor, não estou aguentando mais. Ah não, os móveis, está acabando com os móveis. Olha o sofá, amor, chega, vamos, para. Filha, Deus mandou nós continuar. Deus mandou continuar, mas não é ele que senta no sofá. Não é ele que vai fazer comida com esse fogão. Ah, não vai sobrar nada. Você imagina a mulher na cabeça dele? Vamos continuar, vamos andando. E detalhe, tinha caminhão para fazer aquela mudança? Tinha? Não tinha. O que aconteceu? Tinha que ir no lombo de animal. Alguém aqui já puxou mudança em charrete? Já viu uma mudança em charrete? Já ouviu a história do avô contando que já puxou mudança em charrete? Eu já. E eu só escuto assim, ó, o cavalo saiu disparado. Você imagina a cena, irmãos? Não tinha conforto, não tinha local, não tinha origem. Vai para um lugar. E eu aprendo com esse homem que ele foi. Andar com Deus, crendo nas promessas, falar, Deus, eu estou indo. O que vai acontecer eu não sei. No meio do caminho eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer que a hora que eu chegar onde o Senhor quer que eu chegue, algo vai acontecer na minha vida. É noite de tomar posse das promessas. Então olha aqui. Quando Deus falar alguma coisa para você, vai. E eu quando leio essa história de Abraão, eu lembro da minha. Porque Deus tem promessa para mim, não é só para você não. Deus tem para mim também. Morando em Olímpia. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Vai para onde? Vai para Rio Preto. Quem que tem lá em Rio Preto que é parente? Ninguém. Vai fazer o quê? Vai fazer minha vontade. Ok. Tenho que confiar. Toda promessa para acontecer, você tem que confiar. E você tem que dar passo. O versículo 4 diz que ele partiu. Partir significa ação. Ação significa que você pega algo que tem e você começa a agir em prol daquilo que você está esperando acontecer. Vim para cá com o propósito de abrir uma igreja, porque era uma promessa de Deus. E eu vim e não conhecia ninguém. Se eu chegasse em Rio Preto, alugasse uma casa
e ficasse em casa, morando em casa, e não fizesse nada, não ia acontecer nada. Mas se tinha uma igreja para nascer, eu tinha que agir. Então saímos de casa em casa, batendo palma, falando com pessoas. Eu sou pastor. E quando eu dizia que eu era um pastor, alguém dizia, onde é a tua igreja? E eu dizia, cric, 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 cric. Ela pergunta? Não, ainda não tem um prédio. Mas vai nascer porque é promessa de Deus. Eu tive que deslocar geograficamente. Eu tive que deslocar da família. Eu tive que partir. Porque Deus é um Deus que quis ver em Abraão a obediência. E ele obedeceu. O que é que Deus tem de promessa que você gosta demais da Bíblia? Quando você lê, você fala, eu tenho promessa, eu creio nisso. Então nela, que ação você faz para que ela aconteça na sua vida? Primeiro mês que eu estava em Rio Preto, minha esposa bateu o carro. 30 dias arrumando o carro. Como é que eu vou fazer a obra sem carro? A pé. A pé. Não tinha prédio, não tinha ninguém, não tinha nada. Não tinha. Abraão também não tinha filho. Mas Deus no versículo 2 diz para Abraão assim, ó. Versículo 2 de Gênesis 12, leia comigo. Vamos lá. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Quando Deus disse que ia fazer dele uma grande nação, ele não tinha filho. Quando Deus disse que aqui ia nascer uma nova Yamir, não tinha filho espiritual. Ele não tinha nenhum filho espiritual. Mas quando Deus fala, Deus faz acontecer. E sem carro fica mais difícil. Mas eu não poderia me acomodar. O que aconteceu? Fui de casa em casa, ao redor de onde eu morava. Palminha aqui. Olá, tudo bem? Eu quero que você dê um tempinho para mim. 5 minutinhos, vamos conversar. E pregava, falava que eu era um pastor que gostaria de ministrar a palavra semanalmente através de uma célula na casa das pessoas. Agora, você há de convir comigo que numa cidade como Rio Preto, uma pessoa que você nunca viu falando que quer entrar na sua casa, não é qualquer um que vai deixar. Chegar alguém batendo na tua casa que você nunca viu, quero ir uma vez por semana falar de Deus na tua casa. Muitos vão dizer assim, eu já tenho minha religião. Não, obrigado. Porque não é uma coisa normal. Mas o versículo 4 mostra que quem crê na promessa tem que agir. Tem que partir. A missão de Abraão era partir. A minha era agir. Aí fomos e as primeiras casas nasceram. Falando da palavra de Deus. E hoje estamos aqui. E nada disso teria acontecido se eu não tivesse crido numa promessa. Se eu não tivesse entendido que um espaço geográfico não iria me trazer o que eu queria. Ou simplesmente, igual eu disse de Abraão. Abraão não podia ter tido filho onde ele morava? Podia. Eu não podia ter igreja onde eu morava? Podia. Mas tinha uma promessa aqui nessa cidade, irmãos. E quando Deus tem uma promessa, você não adianta querer questionar as promessas de Deus. Às vezes você fala assim, mas seria tão mais fácil. Seria, irmãos. Mas o que é mais fácil sai fora do campo da fé. E promessa sem fé não dá certo. Agora, versículo 7 de Gênesis 12. Diz assim.
Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Vem cá. Qual foi a promessa que Deus fez no versículo 2? De ti farei uma grande nação. Ele tinha alguém até então no versículo 7? Não. O que aconteceu do 1 ao 7? Ele só mudou de terra. Certo ou errado? Qual que era a promessa? Que Deus ia encher ele com uma grande nação. No versículo 7, ele está pisando numa terra. E Deus faz outra promessa. Essa terra que você está pisando, eu vou dar para você e para a tua descendência. Agora olha só como é que Deus é interessante. Ele faz uma segunda promessa e ainda não cumpriu a primeira. Tá, Deus, beleza. Mudar de terra, mudei. Mas como é que era mesmo a promessa que o Senhor fez no versículo 2 mesmo? Qual que era mesmo? Era para ele falar isso aí para Deus. O Senhor prometeu me dar terra? Não, o Senhor prometeu o quê? Fazer de mim uma grande nação. Eu não tenho filhos. O Senhor esqueceu da primeira, Deus? O Senhor está prometendo demais, Deus. Eu estou na segunda promessa. Cadê a primeira mesmo, Deus? Não. O que eu aprendo aqui, querido? Eu aprendo que Deus vai derramar as promessas principais na tua vida. Mas primeiro, Ele vai preparar território para que as promessas sejam recebidas. Ele partiu, obedeceu e não viu a promessa dos filhos. Não viu. Mas ele viu uma terra. E aí Deus falou: essa terra aí eu estou te dando. São coisas diferentes. Terra e filho. Ele queria filho. Terra ele já tinha. E se nascesse filhos lá, aquela terra, aquele tipo, já podia ser dos filhos dele. Mas olha como é que Deus é. Ele viu que Abraão saiu daquele lugar, foi obediente, porque está escrito: partiu, pois, como o Senhor lhe ordenara. O Senhor não pede, o Senhor ordena. Quando Deus ordenou, ele obedeceu. Quando obedeceu, ele falou assim: calma, o filho ainda não vem, mas eu já vou preparar. É mais ou menos quando Deus quer prometer uma casa para você. E ele fala: eu vou te dar uma casa porque você merece uma casa. Aí ele primeiro fala assim: vai dar uma volta no bairro tal. Aí ele fala assim: o bairro é esse. Mas Deus, eu quero casa, não quero o bairro. Não, mas primeiro é o bairro. Depois é o terreno. Depois é a casa. Para que a casa venha, eu preciso de um bom terreno. Para que teus filhos venham, eu vou te dar uma nação. Ele não prometeu uma nação. Nação não é um pedaço de terra. Para viver uma nação tem que ter muita terra, irmãos. Se ele tem uma nação, aonde esse povo vai viver? Então Deus tinha que fazer o que primeiro? Dar uma terra. Eu quero te dizer que, às vezes, você tem pedido certas promessas para Deus, e elas ainda não aconteceram, e você acha que Deus não fez. Só que eu quero te dizer uma coisa: Deus vai abrir os seus olhos espirituais, para que você veja que existem outras promessas que aconteceram, que talvez não tenha nada a ver com a promessa que você está pedindo, mas eu quero te dizer que para Deus tem, porque Deus está usando tais promessas para depois derramar a promessa prometida que você quer. Deus prepara o campo primeiro, para depois Deus preparar algo sobre a tua vida. Você vai entender o mistério, o agir de Deus. Quantos aqui querem que toda a sua família se curve e se dobre o joelho diante da grandeza de Deus aqui? Ô glória, é uma promessa, sim ou não? Ok. E o que você faz para essa promessa acontecer? Teoricamente, a primeira coisa é partir, pois, com sua fé. Geograficamente, sai da tua casa e vai lá na casa da pessoa. Ou se é na mesma casa, vai lá e prega para a pessoa. E você vai falar: pastor, isso eu já fiz. Pastor, isso eu já fiz. Não deu certo, pastor. Então deixa eu te falar um negócio. Olha como é que Deus trabalha. Para chegar aqui, ele dá uma volta e pega o camarada por trás. Para dar o filho, ele primeiro deu a terra. Depois veio o filho. Se você prega a palavra para as pessoas, se você evangeliza pessoas, se você vai na célula, se você vai no lar de paz, sabe o que vai acontecer? Mais pessoas se convertem. O que significa isso? Terra.
Não sei se você entende o mistério da palavra. Porque filho para Abrão é ser humano. Mas ser humano para Deus foi feito da onde? Você entende o mistério de onde foi feito? Foi feito da onde? Do pó? Do pó? Da terra. O que você chama de filho, Deus também chama. Mas Deus também vê filho de várias formas. Ele vê como terra. Então se você prega a palavra, um converte aqui. Prega a palavra, o outro converte aqui. Prega a palavra, então o outro converte aqui. Chega o que significa isso? Agir. Eu creio que a minha família vai ser salva, mas eu não estou pregando para minha família, mas eu estou pregando para outros. Eu já preguei para minha família não quis. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que tanta gente vai converter, que a hora que aquela pessoa da tua família estiver num trabalho, vai trabalhar só com crente. O dia que o patrão dela mandar ela embora, que ela for para outro serviço, vai trabalhar só com crente. O dia que for arrumar uma namorada, vai arrumar crente. Vai chegar uma hora que ela fala assim, não tem jeito de correr. Só tem crente por onde eu vou só tem crente, só tem crente, só tem crente. Aí Deus não vai te usar para ganhar teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, teu irmão, mas vai usar quem você evangelizou. Ah não! Eu já desisti. Por isso eu não prego a palavra de Deus para mais ninguém. Então você não está crendo na promessa. Você não está crendo na promessa. Você tem que crer que, através de outras pessoas, não está escrito na palavra de Deus que profeta de casa, profeta da própria casa tem honra? Hã? Não tem honra. Então dá um jeito, fala para quem está do seu lado assim, se profeta de casa não tem honra, dá um jeito urgente de levantar profeta por onde você passar. Porque esses profetas vão salvar a tua família. É a mesma coisa aqui. Primeiro a terra, depois o filho. O que eu quero? Quero que minha família seja salvo. Beleza? Primeiro outras terras. Primeiro outras terras. Ah, minha família precisa de libertação. Já propus libertação. Minha família não quis. Ah, não quis? Não. Liberta outras pessoas. Sabe o que vai acontecer quando você libertar outras pessoas? Essas pessoas que você for um instrumento de Deus para libertar essas outras pessoas, amanhã serão os que estarão apontando o dedo na carinha bonitinha dos seus e dizendo assim, você tem que se converter. Aí aquela pessoa da tua família fala assim, mas você também? Eu falei, eu também, só que eu não sou de dentro, eu sou de fora. Então você vai ter que me ouvir. E Deus vai usar. Sabe o que acontece? Eu estou pregando a palavra de Deus em Rio Preto. Deus vai levantar os dele lá. Quando você cuida dos de Deus, Deus cuida dos seus. Quando você prega para os de fora, Deus cuida dos de dentro. Quando você ama os de fora, investe dinheiro, gasolina, passe de ônibus, bicicletinha, para ir e cuidar dos de fora, Deus vai fazer o mesmo e vai mandar pessoas para salvar os teus. Aí você pode aplaudir Jesus. Porque o agir de Deus é diferente. Para você é difícil. Por quê? Porque você tentou e parou. Não para. Quero te dizer uma coisa. Tem gente que tem sonho de ser empresário. Ah, eu queria ser empresário. Ih, mas é impossível. Isaías 1:19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus pode ou não pode te abençoar? Sim ou não? Eu vim para Rio Preto, vim ou não vim? Eu vim, deixei espaço geográfico, deixei parente e vim porque obedeci a Deus. Sabe o que Deus fez? Presta atenção. Abraão queria filhos. Dinheiro ele tinha, terra ele tinha. Só que não era a terra que ele queria, que Deus queria para ele. E não era a origem de dinheiro que Deus queria e tinha para ele. Aí Deus fala assim, enquanto você quer uma coisa, eu vou te dar abundantemente mais do que você está pedindo e pensando. Porque quando ele chegou e recebeu essa promessa, chegou e falou, mulher, Deus falou comigo que essa terra aqui é para nossa descendência. Ela falou assim, só nós dois então.
Ou então vai ficar para os nossos empregados. Cara, não tem filho? Calma. A mulher podia ter falado assim, você pediu terra para Deus? Não pedi terra para Deus, não. E por que ele te deu terra se nós queremos filho? Por que ele te deu terra? Abraão deve ter falado assim, porque Deus dá infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Por que será que Deus deu terra? Porque Deus é um Deus que surpreende. Por que Deus deu terra? Porque Deus é Pai. Por que Deus deu terra? Porque Ele é soberano e sabe o que nós precisamos. Por que Deus deu essa terra para você? Nós já tínhamos uma terra. Porque Deus faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. E Ele é Deus e Ele que está governando a nossa vida. E nosso dever é confiar em Deus. Por que Deus deu essa terra para nós? Por que Ele não deu filho? Porque Ele sabe o que Ele tem que dar. Se Ele deu isso aqui, é em prol da obediência que nós tivemos de sair e obedecer. Quem obedece é porque crê nas promessas de Deus. Eu vim para Rio Preto e o Senhor me abençoou. E de uma casa, eu já estou na minha segunda casa. Eu não vim para Rio Preto atrás de casa. Eu podia ter 2 casas na cidade onde eu moro. Eu podia ter 3 casas na cidade onde eu moro. Mas tem coisa que Deus quer fazer que não é no lugar que a gente quer fazer. E eu vim para cá com um propósito. E Deus falou assim, você veio com um propósito, mas eu tenho muitos propósitos para a tua vida. Talvez você esteja pensando em um propósito, mas eu quero te dizer, Deus vai te surpreender, porque Ele tem muito propósito para você. Se eu desse um papel na sua mão, você ia escrever algumas coisas que você quer para 2019. E eu quero te dizer, 2019, Deus vai surpreender a lista que você vai fazer. São 8.000 promessas. Por conta de uma promessa, a principal, ele agiu. E as outras vieram. Ó, quem te amaldiçoar, vai ser igual ping-pong. Vai bater e vai voltar. Quem te abençoar, vai ser igual ping-pong também. Vai bater e vai voltar. De ti farei uma grande nação, ser tu uma bênção. E ainda falou o seguinte, todas as famílias da terra serão benditas em ti. Você já pensou? Que loucura. Oh, Deus, vai devagar, Deus. Eu ainda não tenho nem filho. O senhor está falando que eu vou ter uma grande nação. Agora o senhor está falando que todas as famílias vão ser abençoadas por causa de mim. É muita ilusão, né? Não, irmãos? No campo natural é muita ilusão. Porque imagina uma mulher que quer ser mãe e não consegue. Muitas mulheres querem ser mãe e não conseguem. Aí alguém chega e fala assim, Deus vai te dar um filho. Quem profetiza, profetiza um filho. Deus vai te dar um filho. Ou às vezes tem uns que são mais, né? Fala, Deus vai te dar um casalzinho de gêmeos. Aí já lança dois. Mas Deus já falou assim, você vai ter uma nação. Deus já escancarou demais. De repente ele falou, Deus, eu não quero nação não, eu quero só um filho, tá bom. Não, mas eu vou te dar uma nação. E eu já estou te dando as terras passadas. E eu vou te falar mais. E as famílias da terra serão abençoadas por causa de você. Eu falei assim, nossa, quanta coisa que Deus promete. Porque Deus é um Deus que não tem limite. Deus pensa grande. A teu respeito. O apóstolo Mauri tem falado uma frase direto nas pregações dele. Ele tem dito que Deus é mais grande, é mais melhor. Em português não combina, mais melhor. Mas aqui ele diz que o melhor é pouco para Deus. Tem que usar muitas palavras para juntar, para ver se chega no nível de Deus. Então ele é mais bom de melhor, de melhor que tudo. Você tem que ir juntando, de tão grande que Deus é. Então sonhe em 2019. Creia nas promessas de Deus, maior do que você está crendo. Acenda a tua credulidade e não a incredulidade. Não olhe para a realidade que você vive, porque se Abraão olhasse para a realidade que ele vivia, eu falei assim, Deus, eu não sei o que Deus tem não, filha, mas é muita coisa, né? Ele está prometendo demais, nós não conseguimos mais nada. 75 anos de idade nós temos, já não damos conta de muita coisa. Seja a mulher dele já era estéril, irmãos. Mas Deus é um Deus de promessas. E as promessas dele é sempre no campo do impossível para nós. Eu quero desafiar você em 2019 a crer em alguma coisa que para você é dado na caixinha do impossível. Você tem coragem de nesse culto hoje,
Você acendeu uma promessa, fala, Deus, então se é para caprichar, eu vou caprichar. Deus fala, capricha. O Evangelho diz, para a gente pedir, Mateus 7,7. Quem pede, vai receber. Quem procura, vai achar. Quem bate, vai ser aberta a porta. A palavra de Deus diz assim, lá no final da Bíblia, pedis e pedis mal porque não sabeis pedir. Ou seja, Deus está dizendo para nós, vocês não sabem pedir. Vocês pedem coisa pequena. Então hoje nós vamos falar para Deus assim, Deus, então agora o Senhor vai arrumar para a cabeça. E é isso que Deus quer. É isso que o Senhor quer. Que você olhe as circunstâncias da tua vida financeira e fale assim, ah, Deus, então eu vou crer agora no milagre do sobrenatural, do impossível para a minha vida em 2019 vai acontecer. Ou você já está igual os outros que já estão falando assim, sei não, hein? Aquele ali é difícil, aquela ali é difícil. Querida, se aquela pessoa da tua família, se aquele da tua família é difícil, ele está dentro da caixinha do impossível? Tá, põe na mão de Deus. Hoje Deus quer que você reacenda as promessas e fala, Deus, eu quero que o Senhor faça a conversão dessa pessoa. Se você sonha em ser um empresário, Deus, olha, aos olhos naturais isso é impossível. Só que aí você não acende só no campo da cabecinha, não. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O versículo 7 é a consumação da terra. Ainda não é a consumação dos filhos, mas é a consumação da terra. Mas para o 7 acontecer, primeiro veio o 4. Para o 4 acontecer, ele teve que crer no 2 e no 3. E obedecer o 1. Tem uma sequência. O que você vai obedecer? Eu saí de lá. E aí se Deus falar para mim assim, vai para outra cidade. Eu só faço assim para vocês, ó. Fui! E aí você sabe o que vai acontecer, né? Eu vou, porque eu tenho que obedecer a Deus. As portas vão se abrir. E promessas que eu não vou nem estar esperando, Deus vai fazer acontecer. E eu estou pregando essa palavra que é para desafiar você no campo da fé. Tem pessoas que falam assim, não, eu queria que fulano se convertesse. Já não ora nem mais para o fulano converter. Já não jejua mais para o fulano converter. Mas como é que vai converter se já não ora mais? Parei. Quem para não está agindo. Versículo 4. Eu estou enfatizando o 4. Partiu, pois, como o Senhor ordenara. Em outras palavras, significa no versículo 4, acreditou sem ver e foi. Quantos querem ser empresário aqui? Levanta a mão. Você já foi no Senac? Volta no Senac. Vai conversar. Senta lá e fala, vamos conversar. Eu quero abrir um salão, quero abrir uma loja, quero abrir um mercado, quero abrir um açougue, quero abrir uma oficina, quero abrir não sei o que lá, quero abrir não sei o que lá. Já foi no Senac? Já foi no Senac? Ah, não foi não? Não. 2019. Acenda a fé nas promessas de Deus. Tem gente aqui que vai se levantar em 2019 e Deus vai fazer muito homem e mulher próspero em 2019. Aí você vai falar assim, eu fui pastor, e a empresa não veio. A empresa é o filho. Mas você vai ver que Deus vai te dar uma terra. Ele não deu a empresa ainda? Não. Eu vou te perguntar, mas a terra ele vai dar. Primeiro ele vai te dar o negócio, primeiro vai te dar o campo, primeiro vai te dar as informações, primeiro vai te dar expectativa, primeiro vai te dar informação, primeiro vai te preparar. Porque se você tiver uma empresa sem preparo, você quebra. Se você tiver uma nação e não ter onde colocar essa nação numa terra, vai morrer. Você precisa ter a preparação para receber o milagre completo. Deus não faz milagre pela metade. Ah, pastor, se eu tivesse condição de pagar uma faculdade, você foi fazer vestibular? Ah, mas será? Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um rapaz que eu conheço, um amigo, que ele ganha 17 mil reais por mês. 33 anos. Quando ele foi fazer faculdade, ele não tinha nem emprego.
Ele passava a noite orando na igreja. Para arrumar um emprego, ele simplesmente chegou numa pessoa que trabalhava naquilo que ele queria ser e disse: eu vou vir trabalhar de graça. Como assim de graça? Só para aprender. E a pessoa aceitou. Fechou. Cumpria horário, porque se ele queria ser bem sucedido, não dava para ele um dia sim, um dia não. Ele já tinha que ter cabeça de empresário. Ele já tinha que ter cabeça de quem é próspero. Qual é o horário de entrada que a empresa abre? 8. Às 11 fecha, meio-dia e meia abre, às 5h30 fecha. Vou cumprir o horário como se fosse funcionário. Colocou a cadeirinha e começou a ver e anotar tudo que se fazia. Dentro daquela profissão. Chegou um dia que o rapaz falou assim: senta aqui que hoje é você que vai fazer. Eu vou ficar te ensinando. Com um mês, eles estavam pagando um salário mínimo para ele. Com um mês, ele estava pagando quanto? Um salário mínimo. Chegou o fim do ano, ele queria fazer a matrícula na faculdade para o outro ano. Tinha que fazer o vestibular. Com salário mínimo, ele não pagava a faculdade, o ônibus. Não pagava nada. Ele falou: eu fiz a inscrição para fazer vestibular, para mim ver se eu passo. A pessoa falou: mas se você passar, você vai pagar com o quê? Ele falou: não sei. Eu sei que eu vou agir pela fé. Deus tem promessa para mim. Aí ele pegou e foi fazer. E passou. Quando a empresa ficou sabendo que ele passou, a empresa decidiu investir nele. Falou: esse menino é esforçado. E não avisaram nada para ele. Disseram assim: vamos ver até onde vai. E aí disseram assim: ó, nós vamos pagar metade da sua faculdade mais o salário que você está ganhando e nós vamos te contratar. Se tivessem dito ele antes dele fazer o vestibular, com certeza não seria fé. Porque o Abrão aqui, Deus não falou nada para onde ele ia. Deus só falou: vai. E quem crê nas promessas, quem sonha nas promessas, vive em torno das promessas. Se você tem sonho, você tem promessa, você tem que viver em função delas. Vive em função das promessas de Deus. Não espera acontecer para você falar: agora aconteceu, agora eu vou viver. Não, tem que viver antes, tem que engravidar das promessas de Deus. Antes de você ver a criança, engravida dela. As promessas é que nem a gravidez, engravida. E já vive: qual vai ser a cor do quarto, a cor do berço, a cor do negócio, das roupinhas, o que jeito que vai ser isso, a cor da mamadeira. Já vai vivendo em função disso. Sabe o que aconteceu? A pessoa que ensinou esse menino, que na época era 20 e poucos anos, disse: estou cansado da minha profissão, estou mudando de profissão, e eu não posso deixar a empresa na mão, e eu vou preparar você para assumir o meu lugar na empresa. O sujeito fez 4 anos de faculdade, fez pós, mestrado, PhD, se tornou o maior especialista com 30 anos de idade em loteamento. Com 30 anos de idade. A empresa cresceu, esparramou. Com 31 anos ele tinha um loteamento no nome dele. Carro zero. E vida bem sucedida. Começou como? Um passo de fé nas promessas. Você crê? Vive em função delas. Parte para cima. Pastor, eu sonho meu fazer uma faculdade. Por que não foi? Não sei se eu tenho dinheiro para pagar. Vai lá fazer a sua matrícula. E depois que você vê assim, passei! Você vai falar assim: agora o dinheiro eu vou arrumar, agora eu vou trabalhar, agora eu arrumo um serviço, agora vai acontecer alguma coisa. Aí você vai ver Deus te dar o filho. Primeiro Deus prepara. Primeiro Deus vai te dar o preparo. Para depois te dar o filho. Primeiro vem a terra, depois o filho. Eu não sei o que você vem sonhando como um filho para a tua vida. Em cima de qual promessa que você está vivendo. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você crê na promessa, você tem que viver em função dela. Tem 8.000. Eu creio na promessa que fala que meu casamento vai ser abençoado. E o que você faz para o seu casamento ser abençoado? Estou esperando o meu casamento ser abençoado. Vai esperar por resto da vida. Vai virar nada não. Mas se você partir, for para cima, agir. Age, que você vai ter um casamento abençoado. O que você faz para o teu casamento ser abençoado? Tem que fazer alguma coisa? Não tem que fazer nada não.
Tem que fazer. O que você faz para o seu casamento ser diferenciado? Versículo 4, sai da zona de conforto. Vai viver algo diferente. É para deixar isso? É para experimentar? Sim. Se você não acredita nas promessas, quem é que vai acreditar por você? Se você não correr em prol das promessas que Deus tem, quem é que vai correr? Se você não acredita nela, quem vai acreditar? Pega as promessas que Deus tem para a tua vida, que não são poucas, e diz: Senhor, eu vou mirar algumas promessas, e eu sei que o Senhor vai me surpreender com outras mais ainda, e eu sei que quando o Senhor surpreender com outras, é a preparação para a minha vitória chegar. Um mês o meu carro bateu, eu podia olhar a dificuldade e colocar a dificuldade. Você sabe muito bem, eu vou encerrar a história. Abraão foi ter um filho, de 75 anos ele recebeu a promessa, demorou 25 anos para nascer. Ô, filho demorado, hein? Foi ou não foi? Foi ou não foi? E o último item. Atos, capítulo 1, versículo de número 4. Abre aí. Atos 1, versículo 4. Jesus falando para os seus discípulos, antes de subir. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Olha só, sabe qual que era a promessa? Fala assim, a promessa era receber o Espírito Santo de Deus. Todo cristão tem que ter o Espírito Santo. Você precisa buscar, é uma promessa. É uma promessa. Você tem que pedir o Espírito Santo para a tua vida. Olha o que Jesus está falando. Fica aqui. Não se ausentem. Perseverem. Sabe quantos dias eles tiveram que perseverar para o Espírito Santo descer? 10 dias para o Espírito Santo descer. Como chama isso? Perseverança. Toda promessa, além do campo da fé, tem que entrar no campo da perseverança. Abraão, 25 anos. Sabe o que o Novo Testamento diz acerca de Abraão? O homem que perseverou. E creu nas promessas e não duvidou. Quanto tempo faz? Faz tempo que eu estou esperando alguém da minha família ali, aquele fulano, aquela ciclana converter. Já tem anos. Você persevera? Você está perseverando? Creia na promessa. Um dos segredos para as promessas se cumprir é o tempo. Saiba esperar. Fica aqui até que a promessa venha. Fica aqui, depois vocês podem sair. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 36. E está escrito assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? Meu Deus, vou ler de novo. Eu considero que a bênção de eu ter conquistado a segunda casa aqui, nesse versículo. Tem necessidade de perseverança. Amém, perseverei. E havendo feito a vontade de, alcanceis a... Você tem promessa na tua vida? E você crê nelas? Faz a vontade de Deus, que as promessas vão acontecer na sua vida. Ei, não adianta você falar assim, eu estou focado, agora eu tenho que trabalhar bastante, eu vou buscar condições no meu trabalho, vou esquecer de buscar Deus. Não, aí você quebrou a promessa, vai ser dada por Deus. Não, agora eu quero ser empresário, não tenho tempo para buscar Deus mais, não tenho tempo para fazer a obra de Deus mais. É uma maneira, eu pus um texto esses dias no grupo, né? O homem, o maior dizimista do universo, o maior dizimista de todos os tempos. Quem viu aquele vídeo lá? O camarada achou o quê? Que se ele fosse o maior empresário do mundo, ele podia ajudar a Deus. Ele parou de servir a Deus para investir na empresa, investir tempo, investir dinheiro na empresa. E o retorno que viesse depois, eu compenso depois. Não tem compensação depois. Quebrou. Sabe o que significa isso? É Abraão querer fazer filho cagar. É querer dar uma escapadinha. Não. Serve a Deus. Creia na promessa. E espere com perseverança. Com perseverança. Que a promessa vai ser fiel de acontecer na tua vida, irmãos. Perseverança.
Perseverança. Quantos querem aqui que Deus abra portas maravilhosas em 2019? Quantos aqui querem que o Senhor faça diferença na tua vida profissional em 2019? Eu quero te dizer, faz a vontade de Deus. E creia nas promessas e corra atrás. Corra atrás. Vou fazer a obra e vou correr atrás. Se a promessa que você tem buscado é a conversão da tua família, faz a obra. E corre atrás, vai orar, vai jejuar, vai evangelizar outras pessoas. Sabe o que vai acontecer? Uma hora alguém vai ganhar sua família para Jesus. Sabe por quê? Porque você está ganhando a família de alguém. Quando você ganha a família de alguém, alguém vai ganhar a sua família. Então sirva a Deus e persevere. Eu quero pedir para você ficar em pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.